Iniciando agora mais um episódio do nosso podcast Agro em Debate, realizado aqui pela Fortaleza Jurídica do Produtor Rural, o escritório João Domingos Advogados. O episódio hoje a gente está recebendo aqui, tendo a honra de receber o senhor Nery Geller, que foi ministro da Agricultura. É até difícil eu ter que fazer um outro podcast só para falar do currículo dele. Foi deputado federal pelo Mato Grosso inúmeras vezes, foi secretário da Agricultura no Ministério da Agricultura até recentemente, e tem um histórico de feitos na perspectiva institucional do agronegócio que pouquíssimas pessoas têm. Nery, muito obrigado por receber nosso convite, ter vindo lá do Mato Grosso, ali uma longa viagem, e eu tenho certeza que esse bate-papo nosso aí será visualizado por milhares, milhões de pessoas, e que essa mensagem, essa história inspiradora no agronegócio, seja como produtor, seja como liderança institucional do setor, levará mais clareza e mais conhecimento, tanto para quem é do agro e para quem também não é do agro. Obrigado, Leandro, obrigado pela oportunidade, é muito bom estar com você. Eu sei que do escritório de vocês, da competência que tem e da influência que tem no agronegócio, a presença nossa na esfera e principalmente no debate sempre é importante, porque nós sabemos o quanto a agricultura movimenta a economia, e principalmente nesse momento de transição que passa já para o segundo, terceiro ciclo agroindustrial, principalmente no nosso centro-oeste. Eu gostei dessa expressão, o terceiro ciclo agroindustrial. Depois eu quero até que o senhor fale um pouco mais, até porque é algo que a gente tem ouvido mais ou menos falar, principalmente pela perspectiva do Mato Grosso, né? Que é uma nova revolução que vem a caminho aí, principalmente na industrialização, né? Mas vamos iniciar do início, vamos começar da vida do senhor, de onde que o senhor é natural. Como que o senhor chegou no agronegócio? Seus pais eram do agro? Conte para nós. Na verdade, eu sou natural de Selma, no Rio Grande do Sul, filho de pequeno produtor. Migrei junto com meu pai para o oeste catarinense na década de 70 ainda. Morava no município de Modelo, muito próximo de Chapecó. Nós tínhamos 24 hectares, sou filho de família bastante humilde, 11 irmãos, muita dificuldade na época. E em 84, quando ainda jovem, eu resolvi ir para Mato Grosso. Foi em 84, 15 anos. E fui para um assentamento de reforma agrária, Lucas do Rio Verde. Era um PAA instalado lá, eu não consegui terra na época, porque não tinha idade. Tinha um cunhado meu que estava lá. E as dificuldades foram imensas. Eu acho que esses desbravadores que foram para essas regiões, todos nós sofremos, mas sempre tivemos muita perseverança, muita garra para vencer. Lá não tinha água, não tinha energia. Lucas do Rio Verde era distrito de Diamantino, dava 200 quilômetros. A única coisa que nós tínhamos lá era o Nonobec, a Cobal, né, e tinha um PS que fazia ligação quando funcionava. Então as dificuldades realmente foram bastante grandes, e a minha irmã acabou e meu cunhado voltando, e eu acabei ficando sozinho. Morei embaixo da barraca de lona, comecei a trabalhar com abertura de áreas, e depois acabei virando frentista de posto na crise em 87. E Deus foi bom conosco, foi bom porque aquela região em 88 a comunidade se organizou, nós conseguimos emancipar aquele assentamento de reforma agrária, tirar o INCRA de lá, fazer a administração, fazer a emancipação administrativa e politicamente, elegemos o primeiro prefeito, e aquela cidade então aquela região conseguiu então os documentos das áreas, e aí começou uma grande potência, uma grande revolução. Já na década de 90, 94 fui convocado a ser candidato a vereador, me elegi vereador em 96. Em 94 nós já apoiávamos o Dante de Oliveira, nós começamos, governador à época, nós começamos então a organizar o setor, foi criado a AMPA, o ProAlmate, que era um incentivo ao algodão, a Granja de Qualidade, que era incentivo a pensar em começar organizar a agroindustrialização, né, através da verticalização da suinocultura. Começou-se então a discussão e a possibilidade de uma segunda safra, que era a safra milho safrinha, né, que à época não funcionava ainda. E em 2000, me reelegi, em 2004 não disputei mais eleição. Aí veio a grande crise da agricultura, crise que realmente dizimou a produção no centro-oeste brasileiro.
3 safras vendendo a soja a 17, 18 reais, e o custo de produção 25, 24. Foi na defasagem da cambial e teve o descasamento do preço da soja. Então, muito difícil. E aí nós fundamos a ProSoja. Eu fui um dos fundadores, fui chamado a ajudar a fundar a ProSoja. Criamos a ProSoja em 2004. Eu fui coordenador. Não, a ProSoja Mato Grosso. Depois, em 2008, 2009, que nós organizamos a ProSoja Brasil. Fundamos a ProSoja, implementamos o movimento do Grito Ipiranga, que foi uma das coisas mais importantes do Brasil. Nós fizemos um movimento que começou lá em Lucas do Rio Verde e Ipiranga do Norte, e ela se estendeu pelo país inteiro. Foi o ano que nós conseguimos o primeiro R$1 bilhão para o Centro-Oeste de garantia de preço mínimo. Conseguimos fazer o alongamento das dívidas para dar fôlego aos produtores que estavam inviabilizados. E aí começou-se a retomada e, principalmente, começou-se a criar espaço para o setor agrícola sentar à mesa na esfera de governo, para fazer as grandes pautas que são importantes. Foi de lá que nós acabamos sentando à mesa para reestruturar o crédito agrícola, para ter a garantia de preço mínimo, para começar a pensar em implantar o seguro agrícola, para começar a pensar em aprovar a biotecnologia, que foi importante. E desse movimento eu acabei não tinha imaginado que poderia ser candidato a deputado federal, não era o meu foco. E acabei sendo empurrado pelas lideranças para que eu disputasse a eleição para deputado federal. E disputei a eleição em 2006, já logo depois das convenções ainda. Colocaram meu nome sem autorização minha na convenção, então eu estava habilitado e acabei disputando a eleição, e Deus foi bom comigo que eu cheguei a quase 40 mil votos. Praticamente do anonimato, que o movimento do Grito Ipiranga me projetou. Disputei a eleição, fiquei na primeira suplência, mas mais importante que isso, eu assumi no primeiro ano ainda. Fiquei 4 meses lá. E aí que nós começamos, então, a participar do debate nacional, junto com o Caiado, junto com o Miqueleto, junto com o Luiz Carlos Reins, com essas figuras nacionais. Conseguimos, então, aprovar a medida provisória de 85 bilhões de reais que renegociou todo o crédito agrícola, deu um fôlego, e aí as coisas começaram a andar. Aprovamos a biotecnologia. As pessoas talvez, Leandro, não sabem da importância que tem isso, mas a aprovação da biotecnologia trouxe para o Centro-Oeste o domínio da agricultura realmente com eficiência. Controle de praga, controle de ervas daninhas, começar a investir em pesquisa para que a gente mudasse o ciclo e começar a pensar na segunda safra, ele se deu a partir de 2007, quando aprovamos a biotecnologia. E começamos a discutir o Código Florestal também. Isso também se deu nos grandes debates, principalmente lá em Mato Grosso. Porque lá a nossa região, como nós estamos na Amazônia Legal, nós estávamos praticamente inviabilizados. Era a comunidade internacional em cima da gente, né, com uma canga em cima da gente, nos inviabilizando, né, e porque nós já éramos uma ameaça forte do ponto de vista comercial. E aí aprovamos em 2011 o Código Florestal, estive lá também. Depois nós conseguimos, então, em 2013, eu fui alçado à Secretaria de Política Agrícola, lendo os grandes debates, fui indicado pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Por isso que eu sempre falo, muitos me criticam às vezes que eu teria viés de esquerda. Não, eu sou de centro e sempre fui um parlamentar ou então uma liderança que resolve as coisas. E para você resolver, você tem que conversar com todos. Lógico. Essa questão de ficar o dia inteiro xingando em rede social, ele não dá resultado. No Congresso Nacional, ou qualquer debate, principalmente na esfera política, se você não tem maioria, você não avança. O governo, mesmo que você é do executivo, se você não tem capacidade de você colocar o orçamento, aprovar no Congresso Nacional para você ter recurso para equalizar as taxas de juros, não vai andar. Se você não colocar orçamento para você ter recurso para investir no seguro agrícola, você não avança também. E por isso a importância da capacidade de dialogar, de conversar, de não fazer demagogia, de ter honradez e palavra na hora de fazer os acordos. Isso acabou me projetando. Em 2014 virei ministro da Agricultura. E aí o pessoal sabe da nossa história.
Caramba. Eu queria que o senhor contasse um pouco mais dos feitos que o senhor conseguiu desenvolver enquanto políticas agrícolas importantes, né? Como a subvenção do seguro rural, a questão do financiamento do PCA, né? O programa de financiamento de armazenagem. Mas começa falando pelo seguro, porque o seguro, assim, é algo, ele tem uma importância tão grande, eu vejo ele sendo, as pessoas não têm uma clareza do quanto que ele é importante. Fala-se muito de soberania alimentar, mas esquece que tem que dar um passo atrás, numa perspectiva, soberania alimentar, na segurança alimentar, esquece de falar da segurança financeira que o produtor tem que ter para você ter uma segurança uma segurança alimentar, porque esse produtor tem que estar bem economicamente para ele continuar produzindo. Como que foi esse processo de implementar e de desenvolver isso, né? Esse programa de subvenção do seguro rural? Deixa eu te falar, quando eu assumi a Secretaria de Política Agrícola, respaldado pelo Congresso Nacional, eu tinha convicção comigo que tinha 3 vertentes que a gente precisava atacar e que era o papel da Secretaria de Política Agrícola e do Ministério da Agricultura. A primeira, crédito subsidiado pelo governo, não subsidiado, equalizado as taxas de juros, com taxas de juros acessíveis. Seguro agrícola já regulamentado, mas não adianta você ter um seguro agrícola regulamentado se você não tem dinheiro para fazer o aporte, para dar sustentação econômica, e a política de comercialização e garantia de preço mínimo. Então nós conseguimos, e eu tenho moral para falar sobre isso, porque os primeiros recursos do seguro agrícola, da subvenção, nós colocamos em 2013, foram 400 milhões de reais que nós colocamos. E, obviamente, que nós tínhamos uma projeção de aumentar esse recurso. Em 2014, quando fui ministro, nós colocamos 750 milhões. Então, tinha uma tendência de crescimento da subvenção para a gente avançar no seguro agrícola. Colocamos o orçamento da política de comercialização de 1 bilhão e 800 para 7 bilhões de reais. Caramba. E olha, eu vou falar, Leandro, talvez seja uma das coisas mais importantes que nós fizemos do ponto de vista de fazer o avanço da agricultura brasileira. Centro-Oeste, nós tínhamos e ainda temos dificuldades enormes com relação à logística. Portanto, a nossa competitividade no mercado internacional era gigante. Do ponto de vista da produção de milho, segunda safra, do ponto de vista do algodão aqui no Centro-Oeste e de atividades como trigo no Rio Grande do Sul e assim por diante. Pois bem, nós colocamos em 2013, nós tínhamos uma crise instalada, o preço do milho, porque cresceu muito de 8 milhões de toneladas, nós fomos para 18 milhões de toneladas de produção no Centro-Oeste. E não tínhamos, o preço estava defasado, e tinha um preço mínimo justo e o preço de mercado 8. Nós colocamos 3 bilhões de reais de garantia de preço mínimo naquele ano, para o milho, segunda safra, e para o algodão no Centro-Oeste e para o trigo no Rio Grande do Sul. Essa sustentação, o seguro agrícola e a sustentação de preço deu as condições para nós mantermos a atividade e continuar investindo em pesquisa e tecnologia para crescer a produção e incorporar mais áreas de pastagem, por exemplo, áreas degradadas, ao sistema de produção de grãos. Muito orgulho disso. E nós avançamos aí em 2014 para conquistar mercado. Irã, por exemplo, nós abrimos o mercado do milho em 2014 como ministro. Eu viajei para lá, um país totalitário, com embargos econômicos por parte dos Estados Unidos, e mesmo assim nós fomos para lá e conquistamos o mercado e construímos soluções para começar a exportar milho para lá e trazer nitrogenado para o Brasil. Então veja bem que foram políticas bem articuladas, olhando longe. Foi o ministro, foi o secretário Neri, foi o ministro Neri? Não. Foi o setor que estava na esfera de governo. Quem estava lá dentro comigo era a ProSoja, era a Abrapa, era a Associação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, que é onde nós criamos os grandes programas de liberação de estoque público, de contrato de opção, e criamos também os grandes programas de financiamento, como você falou, crescendo de forma vertiginosa a nossa produção, né, capacidade de incorporação de tecnologia, avanço da produção,
E falta de infraestrutura. Falta de infraestrutura era rodovia, era ferrovia que precisava avançar, mas era armazenagem também dentro da propriedade. Então, nós tínhamos um déficit de armazenagem estrondoso. Nós colocamos uma proposta, então, para o governo federal, como secretário de Política Agrícola, e nós criamos vários programas, e eu tenho orgulho de falar. Está lá nos anais. O primeiro deles foi o programa de construção de armazém. Foram 25 bilhões de reais, com taxa de juro de 3,5% ao ano, com 3 anos de carência e mais 12 anos para pagar. Esses armazéns que estão construídos aqui no Goiás, que estão construídos no Centro-Oeste e também no sul do país, que deram as condições para carregar o estoque, foram feitos por um agricultor que estava no Ministério da Agricultura como secretário de Política Agrícola, como ministro da Agricultura, e a presença da Frente Parlamentar da Agropecuária para dar sustentação, para ir buscar o orçamento e também o setor dentro do Ministério da Agricultura. E quando eu falo de setor, eu estou falando da BIMAC, eu estou falando da Anfave, eu estou falando e eles sabem do que eu estou falando, eles estão conosco, comigo lá. E nós fizemos, então, esses grandes programas, PCA, o Moderfrota nós regulamentamos, o Moderfrota é para financiar trator, colheitadeira, para financiar distribuidor de adubo, isso tudo com taxa de juros equalizada pelo Tesouro. Perfeito. Foram bilhões e bilhões de reais que nós fomos buscar do orçamento para equalizar a taxa de juros e que com argumentação técnica nós colocávamos para a equipe econômica que aquilo não era gasto. Aquilo é investimento. Você pegar e subvencionar o seguro agrícola é dar segurança para o produtor. Você viabilizar do ponto de vista econômico e capacidade de pagamento, equalizando taxa de juro, era investir em armazém, era investir em venda de máquina, era movimentar toda a indústria, era movimentar a indústria de caminhão e assim por diante. Então, o retorno era muito grande e foi muito grande. Avançou de forma extraordinária, foi assim algo muito grande. Criamos também o programa de acesso à inovação tecnológica, o programa do Inovagro, a BPA, que é a que representa a proteína animal no Brasil, que fizeram um trabalho gigante junto conosco, inclusive de conquistas do mercado internacional. Precisava, então, colocava para o Ministério da Agricultura, com dados técnicos, que a região de Cascavel, de Chapecó, no oeste catarinense, os módulos da avicultura, da suinocultura estavam obsoletos, enquanto que no centro-oeste era tudo automatizado. E que precisava, então, um programa de acesso à inovação tecnológica para financiar e melhorar os módulos da avicultura, da suinocultura. Criamos o Inovagro. O Inovagro era para fazer financiamento também a longo prazo, até 9 anos, com taxa de juros equalizado pelo Tesouro Nacional. Aí nós fomos para os módulos da avicultura, da suinocultura e ampliamos isso para fazer agricultura de precisão, para levar conectividade no campo, para fazer qualificação profissional. E foram, então, os grandes programas de financiamento que empurraram a agricultura para o patamar que está. Então, realmente eu sempre falo, é muito importante a Frente Parlamentar da Agropecuária, é muito importante a organização do setor através da ProSoja, começou pela ProSoja Mato Grosso, depois ela se transformou nacional, a ProSoja Brasil, a AMPA também foi a Associação dos Produtores de Algodão de Mato Grosso, depois se transformou na Abrapa, que foi e é uma das maiores organizações do setor do país, e dessa organização, saindo um pouco do crédito, da subvenção do seguro agrícola e também da comercialização, nós cuidamos muito do mercado internacional. E colocou para nós, na época, o Gilson Pinesso era o presidente da Abrapa. Colocou para nós lá no Ministério da Agricultura que tinha uma disputa do contencioso do algodão desde 2002 se arrastando. Nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos, e não se resolvia isso. E eu puxei aquilo para a mesa, era uma pauta que era do Itamaraty, mas que interessava ao Ministério da Agricultura. E aí nós acabamos fazendo uma movimentação, uma articulação, e levamos a presidenta da República em Lucas Ouro Verde no Show Safra. Isso em 2014.
E dessa reunião eu organizei para que os produtores sentassem, que as lideranças sentassem com a presidente da República e mostrassem da importância que tinha esse contencioso, nós resolvermos o contencioso do algodão. O presidente da República, eles sentaram e colocaram isso, a presidente da República determinou para mim, olha, Neri, você puxa isso para a mesa, semana que vem nós vamos conversar sobre isso. Na semana seguinte, eu sentei com a presidente da República, ela chamou o Figueiredo, que era o chanceler que cuidava do Itamaraty, Figueiredo, e determinou para que eu liderasse isso. Inclusive teve um pouco, eu falei, não, presidente, quem lidera é o ministro Figueiredo, mas eu vou fazer a sustentação técnica, toda ela para resolver. A gente vai resolver. Puxamos isso para dentro. Menos de 90 dias eu fui delegacy na Casa Branca assinar o contencioso do algodão. Nós fizemos o acordo, porque a gente focou nisso, sim, e veio quase 2 bilhões de reais em dinheiro, nossa, que até então era só para promoção internacional do algodão. E nós mudamos o regramento então e conseguimos para esse dinheiro vir para o IBA, para o fundo, sim, que a gestão do setor produtivo e da esfera pública, para que esse recurso viesse para se autofinanciar, para investir em pesquisa, para investir em tecnologia. Foi onde também deu o grande up na produção de algodão. Então foram muitas pautas que foram implementadas e que trouxe resultado não na conversa, na prática, realmente, os resultados que trouxe para a economia do Brasil, resultados estrondosos na geração de emprego, na movimentação, no aumento da receita do Estado brasileiro, seja da União, seja do Estado ou dos municípios. E começou, então, o primeiro ciclo industrial já estava em andamento, proteína animal, biodiesel, energia limpa, e aí começou a avançar e avançar com muita força a própria questão das usinas de etanol. Se não tivesse implementado a garantia de preço mínimo, armazém, nós não teríamos essa potência de mais de 70 bilhões de reais só em Mato Grosso de investimento em usina de etanol, se estendendo agora aqui para o Goiás, que está acontecendo no país inteiro. Então, eu sempre falo, é importante a gente ter capacidade de diálogo, conversar e resolver os problemas. E é interessante que nada é por acaso. As pessoas falam muito do potencial que o Brasil tem para o agro, vê esses resultados que a gente tem hoje e às vezes acha que é por acaso, quando na verdade foi intencional, foi muito foco, esforço e energia para se conquistar cada etapa de esforço, de melhoramento. O Haroldo Cunha, hoje ele está na AGOPA, Associação Goiana dos Produtores de Algodão, ele já esteve Foi com na ele, Brapa, né? O Gilson Pinês era o presidente da Brapa e ele era presidente do IBA, que era o fundo. Sim. E o Haroldo fez um trabalho extraordinário do ponto de vista técnico. O Gilson que me procurou, mas o Haroldo veio junto conosco e ele que fez toda a parte técnica. É importante ressaltar, o Haroldo fez um trabalho gigante nessa questão do contencioso do algodão, da organização do setor. E que a gente conversou há 3 meses, eu me recordei agora dele ter contado, e o quanto que esse dinheiro foi importante, isso que o senhor está frisando novamente, como que esse dinheiro foi importante para sendo bem gerido, porque a questão é essa, porque um dinheiro desse poderia virar pó, claro, né? Claro. Como que houve uma gestão muito boa dele pelo setor para ajudar em pesquisa e desenvolvimento, né? Para a gente ter isso que a gente tem Leandro, hoje. foi importante porque ele se autofinanciou, ele investiu em pesquisa, tecnologia e a promoção internacional. Eles contrataram trade no mercado internacional e eu fiz algumas viagens, inclusive para a Coreia do Sul. O trabalho da imagem do Brasil para fora e mostrar o nosso produto e vender o nosso produto é alguma coisa assim que às vezes os produtores que estão me assistindo agora ou os empresários que não atuaram de forma direta não sabem o que isso representa, não sabem. Foi um trabalho gigante, aí teve grandes protagonistas nisso. Eu falei do Gilson Pinês, você falou do Haroldo. Do Haroldo, eu falo aqui do Serginho de Marco,
Sérgio Demarco foi presidente da Abrapa, falo do Tete, falo dessas figuras, porque eles foram visionários, eles foram extremamente visionários. Eles usaram o Ministério, um agricultor no Ministério da Agricultura para ajudar a organizar o setor, mas eles estavam juntos, eles que me pautavam. Eu tenho limitações, capacidade intelectual, não vou dizer que como eu falei, eu era frentista de posto. Eu não tinha noção do que era tudo isso. Eu fui me entrosando, fui me envolvendo, conhecia o setor sim, né? Mas esse pessoal foi acima da média. Nós conquistamos mercados, estão organizados no mundo inteiro hoje. No mundo inteiro nós somos fortes comerciantes. E quando eu falo, às vezes... e muitas vezes politicamente não sou bem interpretado. Quando eu falo às vezes que o radicalismo tem que ser deixado de lado e que nós temos que conversar com todas as correntes políticas, é exatamente para isso. Isso serve, inclusive, para conquistar mercado. Ora, se unir a Israel e aos Estados Unidos, ótimo, claro que sim. São nações que estão alinhadas conosco. Mas nós não podemos deixar de visitar o Irã, que tem muito dinheiro, mas que não tem comida. E falta dinheiro para nós para fazer investimento em financiamento da agricultura e, ao mesmo tempo, temos um excedente de comida para exportar. Então, esses países têm que ser... A China mesmo. A China é comunista. Bom, para nós interessa o regime que eles adotam de governo, isso é um problema deles. O que eu via era pragmatismo. Eu fiz 3 viagens como ministro para a China. Abrimos a soja intacta, consolidamos a exportação de milho, porque eu tinha um foco muito grande. Soja andando bem, algodão precisava então ter um empurrão, porque nós tínhamos um excedente e a capacidade de crescer a nossa produção muito grande, e que nós precisávamos, além de organizar aqui dentro, vender para alguém. E eu viajei 28 países. Nós conquistamos o mercado no Irã, Mato Grosso, por exemplo, 65%, 67% das exportações hoje de milho vai para o Irã. Abriu a exportação de milho para o Irã, que foi difícil na época, porque eram países que estavam até então com embargos, né? Comercial, que você tinha dificuldade para fazer a relação comercial acontecer. Isso demandava capacidade de diálogo, técnica para você manter um bom relacionamento com os Estados Unidos. Abrimos as exportações de carne também para os Estados Unidos em 2014, e que você tinha que ter um equilíbrio. E tudo isso foi conseguido fazer pela força do trabalho e pela organização do setor. Não foi pouco, não. Foi muita coisa que foi feita. É incrível ver todo esse histórico de desenvolvimento, né? Seu Neri, para a gente falar um pouco mais sobre essa questão do seguro rural, né? O que o senhor pode falar para nós de quando o senhor participou desse projeto de implementação, que o senhor falou que já tinha uma normativa que permitiria fazer a subvenção ali do prêmio de seguro rural, mas ainda não tinha sido alocado recursos para isso, né? Como que foi esse movimento? O que era visto em outros países naquela época, né? Por exemplo, Estados Unidos e alguns países europeus já tinham um nível elevado de investimento, assim, como comparação. Como que era essa realidade? Deixa eu falar para você, Leandro, é importante a gente fazer uma reflexão e criar uma cultura também. Para você ter uma atividade de alto risco como é a agricultura, você tem que ter a esfera de governo protegendo isso, porque isso é proteger a economia, isso é gerar emprego, isso é gerar renda, isso é movimentar as pequenas cidades se transformar em grandes oportunidades, como aconteceu, Lucas do Rio Verde, Goiás aqui, Mineiros, Jataí, esses municípios todos eles cresceram. Então, é importante a gente ter a concepção de que essa é uma atividade de alto risco do ponto de vista da questão climática e também do ponto de vista da renda do produtor, porque você coloca a semente lá, você depende de chuva, de sol e depende de mercado também para vender, para honrar os compromissos. Sim. E o nosso produtor, ele é muito arrojado, né? Ele é muito arrojado. Então, o que acontece? Ele vai e mete a cara e faz. Só que é uma atividade de alto risco. E nos Estados Unidos, lá se tem crédito, lá se tem infraestrutura resolvida, tem hidrovia, tem ferrovia. No Brasil não tem isso.
Nós temos uma vantagem que a questão climática no Brasil, se comparado com outros países, nós estamos à frente, nós temos mais sorte, chove melhor, tem mais luminosidade, então você tem alguns fatores favoráveis. Agora, 400 milhões à época para começar o seguro agrícola é uma questão de decisão política, é de direcionamento do Ministério da Agricultura, mas não só o Ministério da Agricultura. Você tem que criar um ambiente para que o setor esteja lá dentro e você cria ambiente político para fazer isso. E ambiente político, na época, nós conseguimos isso tudo no governo do PT. Aprovamos biotecnologia, aprovamos Código Florestal, conseguimos esses grandes feitos na agricultura. Então, é você dialogar e trazer o Congresso junto para buscar o recurso. E os 400 milhões, à época, foi com muita força para conseguir isso. Decisão mesmo, não isso vamos abrir mão. 2014. 2013. 13 a 12 2014 foram 750 milhões. Mas nós deveríamos ter avançado, é muito pouco. Estados Unidos subvenciona 50 bilhões de dólares para o seguro agrícola. Meu Deus. 400 milhões, 1 bi, 2 bi, 10 bi para o Brasil, precisava ter 25 bilhões de reais para fazer uma subvenção adequada. Ou ao menos ir para 1,5 bilhão, 2 bilhão, para você fazer o meio termo, 30, como é hoje, 30% com subvenção do Tesouro Nacional, um pouco do risco fica o agente financeiro dilui, porque ele diminui o risco, e uma parte o próprio produtor. Mas é muito pouco recurso. Isso, às vezes, precisaria ser melhor organizado. Na época, eu tive dificuldade, não tive problema, porque nós fazíamos o Plano Safra e executávamos o Plano Safra. Venda casado, na nossa época, não tinha conversa. Quando vinha denúncia, se viesse venda casado, a gente ia para cima. Eu tive problemas. Problemas não, eu enfrentei alguns agentes financeiros e nós colocava com muita clareza. A subvenção do seguro agrícola é para o produtor. Ele não é para o agente financeiro usar isso para fazer venda casada. Para alavancar o resultado econômico para o agente financeiro. Não é esse o nosso papel. O próprio papel do governo, quando eu estava na esfera do governo, o papel de equalizar as taxas de juros não é para você financiar um trator barato para o produtor e, consequentemente, forçar uma venda de um produto que acaba tirando, né, dali o custo que poderia ser reduzido. Então isso são coisas que precisam ser bem articuladas. Acho que nós avançamos, mas temos muito ainda para avançar. O Brasil vai ser uma potência e liderado pelo Mato Piba agora e pelo Centro-Oeste brasileiro, a gente vai crescer muito, nós vamos crescer muito. Mas quanto mais organizado nós tivermos, quanto mais força política nós tivermos, melhor vai ser para a economia do Brasil e para o agronegócio. Neri, 2 pontos que eu vejo. Quando a gente fala de 400 milhões em 2013, e a gente fala de 400 milhões praticamente que estão sendo aplicados hoje, porque lá era o início, tinha que ter aumentado muito nominalmente, né? Os mesmos 400 milhões hoje equivale o quê? Talvez a 80, 100 milhões do que valia lá no passado, né? Ou talvez nem isso. Ou se a gente atualizasse esses 400 milhões, a gente estaria falando hoje de 1,2, 1,5 bi, e na verdade a gente está colocando os mesmos 400. Pelo pouco que eu vi, que eu já analisei, o máximo que a gente chegou foi há 3 anos atrás, acho que em 2022, a 13% mais ou menos de lavouras seguradas, e agora está vindo um número, apareceu essa semana, que a expectativa em 2025 é apenas 2%. É algo surreal. Com recurso subvencionado pelo Tesouro, eu acho que não chega a 2%. Obviamente que aumentou um pouco o seguro pela iniciativa privada, né? Pela segurança do próprio produtor, de começar a trazer. E é um mercado que vai expandir, mas está muito longe, muito longe. Nós precisamos ter coragem para falar sobre essas questões. É que nem a lei do licenciamento ambiental. Enquanto não tiver lideranças que enfrentam esse problema, porque muitas vezes a grande mídia, né, vê no agronegócio pessoas que são abastadas, que têm muito dinheiro. E que, na verdade, não é isso.
Se ele se alavanca, faz um movimento, o giro é bastante alto, mas o retorno econômico para a sociedade brasileira é muito maior, muito maior. Então, você ter recurso equalizado pelo Tesouro Nacional. Eu sempre falo, uma atividade como essa, nós precisamos trabalhar na linha de inflação, era o que nós usávamos os dados lá atrás. A linha de inflação era 3 a 4%, as taxas de juros tinham que ficar nos 3, 4%. Né? Se você quiser alavancar, se você quer gerar capacidade de investimento. Porque o nosso produtor, vamos ser sinceros, é muito corajoso, era na época. Hoje já estão mais estruturados, mas 2013, 2014, principalmente a gauchada, quando tem crédito, ele pega o dinheiro, ele investe, ele abre, ele investe em tecnologia. Muitas vezes você também cria bolha de endividamento. E eu vou fazer um chamamento aqui para falar aos empresários e quem está nos assistindo. Nós precisamos ficar atentos, porque tem uma bolha de endividamento aí que ela vai estourar daqui 2, 3 anos. Nós tivemos um achatamento do preço da commodity, a soja, vamos pegar a soja, é uma coisa que eu estou mais familiarizado, mas é tudo. Passou de R$180 a venda para 110, 120 reais, quer dizer, reduziu drasticamente a receita do produtor. E o custo de produção, num primeiro momento estava alto, também recuou um pouco. Mas tem um descasamento. E teve muito produtor, inclusive teve renegociação autorizada pelo governo federal de investimento, que esses investimentos estão na esteira aí. E quando você renegocia a dívida com taxa de juros de 10%, 12% acima da linha de inflação, você cria uma bolha de endividamento. Então é importante a gente ficar atento a isso, porque logo ali na frente nós vamos ter bastante problema com relação a endividamento, e esse endividamento ele acaba influenciando no crédito da agricultura. Eu sou muito... Eu não estou no Congresso Nacional, mas tenho pretensão de voltar, porque a gente tem que ter uma política de crédito perene. Lógico que nós avançamos também. E assim, Leandro, eu falei muito de recursos equalizados do Tesouro, de participação do governo, mas nós fizemos também, incentivamos muito e crescemos muito o crédito privado, as LCA, por exemplo. As LCA, quem regulamentou elas em 2014 fui eu, como ministro da Agricultura. Nós, o governo federal, mas empurrado pelo setor. No Congresso Nacional, lideramos a liberdade econômica, a lei do FIAGRO, a questão das ACC, nós desburocratizamos para que essas ACC não se dependa tanto só das trade para comprovar as exportações, né? Se você tem uma nota fiscal que você comprova que o teu produto que você pegou a ACC foi para o mercado internacional, as cooperativas de crédito e o agente financeiro têm que buscar esse recurso para não ficar só na mão das trades. As trades são importantes, claro que são, mas a gente precisa criar mecanismos para desburocratizar e para ter algumas renúncias fiscal para incentivar a captação de dinheiro no mercado internacional, principalmente os fundos, em dólar, esse dinheiro entrar para dentro e não ter uma taxa de tributária muito alta, que muitas vezes inviabiliza a operação. Sim. Então, essas questões, todas elas estão conectadas, elas precisam ser conectadas. E o setor precisa, então, pautar os parlamentares. Tem alguns parlamentares que conhecem o setor, que trabalham para isso, mas a grande maioria não conhece. Sim. Não adianta se iludir. A grande maioria não conhece. E tem alguns que conhecem e não tem coragem para enfrentar isso, que não tira o tempo para cuidar disso. Porque às vezes fazer isso aí não dá muito voto. Às vezes você atender prefeito, vereador, ir nos eventos, dá mais voto do que você cuidar disso. Então é importante o setor, eu falo isso porque nós sofremos na pele em 2004, 2005, na crise. Nós tínhamos poucos representantes. Nós tivemos que ir para dentro do Congresso Nacional, na esfera de governo, para encaminhar soluções. E eu acho que o setor precisa ficar presente, precisa brigar um pouquinho menos nessa questão ideológica, e precisa ser mais pragmática na solução dos problemas.
É governo de direita, senta com o governo de direita. É um governo de esquerda, senta com o governo de esquerda. Isso não é necessariamente que precisa apoiar o governo de esquerda, não. Mas você precisa abrir canais de diálogo para você fazer discussão técnica, em vez de ser discussão ideológica. Eu prezo muito por isso. Eu acho que esses debates aqui que eu fiz questão de vir aqui, porque eu sei que vocês são conceituados e que a sociedade, o agronegócio, os empresários acompanham isso. É importante a gente olhar no olho dessas pessoas e falar, olha aqui, o caminho passa, a solução dos nossos problemas passa na esfera política. Sim. Queira ou não, passa por aqui. Você gosta de política ou não gosta, mas muitas coisas, nós que somos ligados à produção, dependemos da esfera de governo. E para conquistar aquilo que se deseja na política, tem que ter diálogo. Diálogo, com certeza. Maioria. Se aprova, eu fui relator do licenciamento ambiental. E aí vocês sabem da importância que tem isso. Quer dizer, nós temos obras travadas pelo país afora. Nossa, por exemplo, a rede de transmissão de Manaus a Boa Vista deixou um estado inteiro fora do sistema integrado durante 8, 9 anos. Por quê? Porque você não conseguia fazer a liberação na FUNAI para fazer a travessia, para fazer a implantação de rede de transmissão numa faixa de domínio numa BR. Quer dizer, qual é na FUNAI e também no IBAMA? Qual é o impacto ambiental que tem isso? Botar essas redes de transmissão dá mais impacto do que queimar milhões e milhões e milhões de litros de óleo diesel para gerar energia. Umas coisas assim que eu tive coragem de enfrentar. A Ferrogrão está parada por isso. A regulamentação da lei do licenciamento ambiental, eu tenho muito orgulho de falar, poucas pessoas tiveram coragem de enfrentar licenciamento ambiental e enfrentar a lei do licenciamento, da modernização da lei defensiva agrícola. Eu tive coragem de enfrentar os dois temas. Um deles eu fui relator e outro eu fui correlator, junto com o Nishimori. E nós fizemos o debate. Poucos parlamentares tinham coragem de ir no UOL, de ir na Rede Globo, de fazer esse debate. Eu fui em todos eles. E nós vencemos o debate e aprovamos a matéria, e ela é importante, inclusive, para a preservação ambiental e para a saúde pública hoje. Claro. Porque a liberação é integrada, mas o rigor nos exames toxicológicos aumentaram. Sim. E na questão ambiental também. Nós não queremos trazer risco para a saúde pública. Não, pelo contrário, nós queremos modernizar para diminuir o risco. Nós queremos liberar os genéricos que já estão vencidas as patentes. Nós estávamos na dependência da indústria chinesa, nós queríamos gerar emprego, renda, reduzir o custo e aumentar e trazer moléculas novas para a produção. De custo-benefício. E o estado da tecnologia, hoje você tem os biológicos, outras alternativas que vão ficar mais baratos. Ele não usa um defensivo porque ele gosta, mas porque... É necessário. E com isso é exatamente o que você falou. Junto com essa aprovação da modernização, nós trouxemos as condições mínimas para que o nosso produtor pudesse fazer a multiplicação dos biológicos lá dentro da sua propriedade. Quer dizer, menos lobby. Mas para enfrentar isso, não quero entrar muito em detalhes, sim, mas para enfrentar isso você tem que ter discernimento e defender o que é justo e o que é correto. Lógico. E nós tivemos essa coragem. Então é importante as lideranças do setor ficar atento a esses detalhes. Como é que nós vamos eleger a nossa bancada federal? Quem são as pessoas que têm compromisso, quem são as pessoas que têm coragem de enfrentar, porque são temas espinhosos, você não pensa que isso é fácil, não. Nós éramos chamados aí da lei do veneno, os que querem degradar o meio ambiente, e eu fui relator dessa matéria, e eu enfrentei esse debate na grande mídia. A CNI nos ajudou muito, foram parceiros, o setor veio junto, né? Eu ia empurrando e o pessoal vinha me dando o respaldo técnico. Nós fizemos debate, isso nas bancadas, eu organizei isso para começar a fazer o debate, porque precisava maioria. Criar condições no colégio de líderes para pautar a matéria, que estava lá há 20 e poucos anos, e fazer
buscar maioria. Então eu comecei a fazer o debate por bancada. Isso guerra... foi na pandemia ainda. Foi na pandemia, então eu fazia isso de forma virtual. Eu me lembro uma coisa que me chamou muita atenção, uma das bancadas que eu fiquei assim muito feliz, porque é a bancada do Cidadania. Lá tinha então ambientalista, lá tinha promotores que eram deputados e que defendiam o meio ambiente assim de forma intransigente. E quando eu fui para esse debate, nós demonstramos que aquilo era importante porque ia gerar emprego, renda, ia gerar energia limpa, portanto ajudando o meio ambiente. Aquilo lá era importante para suspender o licenciamento para atividade agro-silvopastoril, e que aquilo lá ia viabilizar a segunda safra. Licenciamento dentro de uma propriedade, talvez você inviabilizaria a segunda safra, que é exatamente a rotação de cultura, culturas como braquiária, como milho, que faz captação de carbono na atmosfera, fixa no solo. Então, esses argumentos eu consegui trazer muitos que eram radicalmente contra, junto conosco, tanto que foi para o plenário e nós aprovamos por 342 votos, uma matéria extremamente difícil de ser votado. Foi um trabalho assim gigante. Eu tenho muito orgulho realmente do nosso time lá da Frente Parlamentar da Agropecuária, do próprio presidente Arthur Lira, que deu as condições para que a gente botasse essa pauta na mesa e fosse o centro da discussão naquele momento. E avançou e ajudou muito. Vai liberar, por exemplo, obras como a Ferrogrão, vai ser liberado por esse licenciamento. Porque o que vai acontecer? Não é que vai proibir ou tirar as autoridades intervenientes do debate. Sim. Não. A voz vai continuar, mas vai tirar o poder de veto dessas e vai fortalecer os órgãos licenciadores, que é ali que tem que ser, né? E vai tirar o poder de veto e vai dar prazo para manifestação. Vai ficar como ficou a rede de transmissão. Pega aquilo lá como exemplo, porque aquilo é uma coisa para o país. A Ferrogrão é mais para nós aqui, para o Centro-Oeste e tal. Mas aquilo lá era para o país. É dizer, ficar sentado em cima 8, 10 anos, não. Ou você fala sim ou não. Se manifesta. Não é que as comunidades tradicionais, quilombola, CMBio, FUNAI, ou as unidades de conservação, essas lideranças vão ser ouvidas, mas não tem poder de veto e tem prazo para se manifestar. Se não tiver impacto ambiental, o órgão licenciador vai lá e libera e vai andar as coisas. O que é interessante é que assim, é uma batalha, é uma guerra de narrativas, né? E às vezes essa discussão ela é muito superficial, ela fica muito rasa. Eu vejo muito, o principal argumento quando a gente fala do defensivo agrícola é a comparação com a Europa. Ah, mas essa molécula aqui, ela não é usada na Europa. Ela não é usada na Europa. Claro que não, lá tem inverno. Exatamente, porque lá não precisa. Então, assim, é uma coisa basilar de entender o que nós estamos num país tropical que demanda muito mais, é muito mais complexo. Aqui você tem calor, você tem umidade mais o ano inteiro, e aí tudo fica mais difícil. Você não quebra ciclo como quebra o ciclo seja das ervas daninhas, ou seja da praga, porque tem um inverno rigoroso no meio. Então você tem que criar as condições, e inclusive para estimular os inimigos naturais, que é para você, são os biológicos hoje, que reduz os custos, que faz a preservação. E aí saiu uma matéria no jornal com a capa assim, na Folha de São Paulo. Enquanto o uso médio nos Estados Unidos é de 1 litro, aqui no Brasil usa 100 vezes mais, aquele defensivo. Mas exatamente. É lógico. A verdade aqui tem. Então essa batalha é importante. E uma questão que eu acho muito interessante quando a gente fala dessas passagens por os territórios indígenas, é porque as pessoas não têm dimensão do quanto o impacto ele é irrelevante dentro da dimensão daquilo. Ele não sabe o que é uma reserva de 2 milhões de hectares, que se você passar uma estrada ali, você não consegue nem enxergar ela não fica nem visível. Assim. Ora, nós éramos proibidos passar a margem, a área de amortecimento era 30 quilômetros que não podia sair da divisa, mais 30 quilômetros, coisa absurda que não tem fundamento. Não tem o menor fundamento, não tem lógica. Na lei do licenciamento ambiental, só tem que desviar se tiver aldeia. Só se tiver aldeia. Se não, passa ali por dentro, vai embora. Logicamente, com o devido estudo impacto ambiental, com a outra questão que foi muito importante nessa lei do licenciamento ambiental.
a questão dos impactos da remuneração e da compensação dos impactos econômicos. Ele só traz no seu bojo quando é impacto direto, desapropriação ou assim por diante. No Belo Montes, por exemplo, o custo da obra aumentou em 30% por causa da compensação. Por causa da compensação. Teve que fazer até campo de futebol. Isso não é papel do empreendedor, seja público ou privado, fazer. Nós tiramos tudo isso fora, a gente limpou isso. Só tem remuneração, indenização, quando tiver impacto direto, senão não, tira fora. Porque aí fala, mas você não quer ajudar as comunidades indígenas. Ora, não é papel do empreendedor fazer caridade, que é o papel do empreendedor, do poder público, é fazer posto de saúde, é fazer infraestrutura, é fazer escola. Eventualmente, se tiver impacto direto, aí sim. Tem que ser pragmático. Né? Tem que ser pragmático. Não existe impacto. Aí fala, mas o aumento de 30% da obra de Belo Montes, por exemplo, o que aconteceu? Foi lá na conta do consumidor final, foi para a tarifa do consumidor, todo mundo pagou por isso. E tem estádio que foi construído que está abandonado hoje. Foi gastado milhões e milhões de reais e acabou não tendo efeito. Então isso tudo trouxe regramento claro. Isso aqui pode fazer, isso aqui não pode. E aonde teve, eventualmente, está lá também especificado na lei do licenciamento ambiental. Se tiver degradação ambiental, se tiver crime ambiental, dobramos a pena para quem comete o crime, porque nós somos radicalmente contra qualquer crime ambiental. Né? Então você trouxe também um regulamento para isso, não abrir espaço para ter degradação no meio ambiente, não. O que nós queremos é fazer as coisas andar dentro da sustentabilidade. Nele um ponto que eu gosto de ressaltar muito é como que as pessoas têm uma falta de clareza quando elas encampam esse discurso europeu, Estados Unidos, contra o desmatamento da Amazônia, o desmatamento no Brasil, e como você colocou, isso já vem de décadas, né? Você pega países europeus que eles têm zero de reservas ambientais, e o problema não é ele ter zero, é eles não cobrarem ou não terem políticas internas para obrigarem seus produtores a fazerem um reflorestamento. E aí chega-se aqui no Brasil, na região amazônica, você tem uma área de preservação de 80% nas reservas, e ainda acusar aquele produtor de estar desmatando, né? De estar agindo contra o ambiente. E o Aldo Rebelo fala muito bem disso, que falou, Leandro, o problema não é nem lá fora, é aqui dentro, né? Às vezes a gente tem pessoas aqui dentro do governo dando sustentação a esse discurso, como se a gente já não preservasse suficientemente, né? É importante, Leandro. E eu também tenho muito orgulho de falar do Aldo Rebelo. Em 2011 eu estava como deputado federal, nós estávamos com a corda no pescoço por causa da questão ambiental, principalmente em Mato Grosso. E lá nós, no debate lá, da aprovação do Código Florestal, que também aquilo lá parecia o caos, né? Falar em aprovação do Código Florestal era um desastre. Nós enfrentamos esse assunto, e para a gente avançar, nós tínhamos que ter maioria no plenário. E para ter maioria, nós precisávamos dialogar, então, com os parlamentares dos grandes centros, para eles entenderem isso. E quem chegava até essas pessoas? Nós fomos buscar o relator. Estava eu volto a falar do Caiado, Miqueleto, Colato, e tinha mais alguns parlamentares, mas eram poucos, tinha 6, 7 parlamentares. Nós estávamos reunidos na frente parlamentar. Aí o Miqueleto falou, nós vamos pegar o Aldo Rebelo para ser o relator, que ele é bom de diálogo, ele entende as coisas. Quando falou isso, deu uma reação, mas trazer um comunista do PCdoB, e ele era ativista, ele era realmente militante, não era... Não, vamos trazer ele, vamos conversar. Trouxemos ele, indicamos ele para ser o relator e olha o feito. Aldo Rebelo, um nacionalista, não tem nada de comunista, ele é um nacionalista e dos melhores, que todos nós temos orgulho. Eu sou amigo pessoal do Aldo e tenho maior orgulho de ter feito uma trajetória, pouco de bastidores, mas ter contribuído para que ele viesse para o nosso lado. Para o nosso lado não, para que ele viesse para a realidade, para ele conhecer o que é o país, para ele conhecer o que é a Amazônia Legal, para ele conhecer o que é a produção.
E ele se transformou, então, num dos maiores defensores, né? Perfeito. E foi aonde nós enfrentamos, aprovamos a lei mais restritiva do mundo, mas que deu de segurança jurídica para nós. Hoje nós temos moral para falar no mundo inteiro, alto lá. Isso que você acabou de falar, Comunidade Europeia, Macron. vocês fazem o que nós fizemos? Não. Vocês não fazem. Nós preservamos e produzimos com competência. Nós fizemos recuperação dos mananciais d'água, nós temos as APP preservadas e nós produzimos com alta competência. Então, vocês menos, né? Nós temos moral para falar. Façam vocês lá o que nós fizemos aqui, que fica de bom tamanho. E se não, venham remunerar. Inclusive, Leandro, uma coisa que não pode sair da pauta nossa. É a remuneração pelo nosso ativo, não é assinar acordo, é criar fórmulas de buscar o recurso e se os alemães não querem fazer essa recuperação e a França não quiser fazer, que pague para nós fazer. Lógico, tem um custo. Claro, você preservar 80%. Uma outra atividade econômica que é importante a gente fortalecer e também Mato Grosso está... Eu estou falando bastante de Mato Grosso porque é meu estado, onde eu vivo e conheço melhor, mas isso é no país. A base florestal é uma segunda economia que está em franco crescimento. Quando fala da terceira ciclo agroindustrial, ele passa pela usina de etanol e pela base florestal. O CIPEM hoje é organizado, o setor está estruturado, ele faz o debate inclusive com o Ministério do Trabalho e é referência na geração de emprego. E tirou já a pecha de que a base, o setor madeireiro é que degrada o meio ambiente. O contrário. Setor madeireiro, a base florestal é uma atividade econômica importante e que ajuda o meio ambiente. Você fazer o manejo florestal é você captar carbono na atmosfera e reciclar as madeiras velhas por madeiras novas, né? por vegetação nova que cresce e capta carbono. Então, esse setor está extremamente organizado, avançando muito, e os investidores que estão me ouvindo nesse momento vão lá olhar o que está acontecendo. É um fenômeno que está acontecendo. O único problema que deu agora, do ponto de vista econômico, nós estamos exportando muita madeira para os Estados Unidos. E assim como o café e a laranja e a carne brasileira, o setor da base florestal também sofreu muito, porque muitos móveis e muita madeira, inclusive em tora, com certificação, com rastreabilidade, vai para os Estados Unidos. Caramba. Então, esse a gente precisa trabalhar forte isso, e eles estão fazendo um trabalho gigante, inclusive com a indústria madeireira dos Estados Unidos, a indústria de imóveis dos Estados Unidos. Fazendo um trabalho forte para convencer o governo americano de que esse 50% é prejudicial, inclusive para a economia dos Estados Unidos. Esse tarifaço atrapalhou bastante, mas está começando a ser superado. Entendi. E é isso, né, Leandro? Nossa. Quando aconteceu esse tarifaço, eu falei isso num podcast que eu fiz lá em Cuiabá, e eu falei, olha, tem males que vêm para bem. Quando você está um pouco acomodado e as peças se mexem assim, é oferta e demanda. Se os Estados Unidos param de comprar do Brasil, ou aumenta a inflação lá, ou eles vão comprar em outro lugar. Se eles comprar em outro lugar, automaticamente abre espaço para nós vender e ocupar os espaços. E nós crescemos, mesmo com o tarifaço, nós crescemos as nossas exportações. E a base florestal também era muito forte para os Estados Unidos, começou a abrir outros mercados e outros caminhos. Isso acaba os Estados Unidos recuar, porque eles precisam do produto brasileiro, seja da carne, seja do café, ou seja da laranja, ou da madeira. E enquanto isso, nós abrimos outros mercados. Eles vão acabar vendendo mais caro aqui, nós vamos acabar conquistando mais mercado. Os males que vêm para um bem maior. Dois pontos interessantes que eu queria estar tratando aqui com o senhor. O primeiro, que a gente estava falando ali do seguro. O que eu vejo muito na prática, senhor Henrique, que é muito grave quando a gente envolve esse problema da venda abusiva do seguro. Porque quando a gente fala o seguro rural, ele não é uma modalidade só. Ele tem várias, vamos dizer assim, várias espécies, né? Então você tem o seguro do penhor, que vai segurar ali aquela lavoura, os semoventes. Você tem o seguro... Tem em cima do custeio, você vai ter um seguro, exatamente, você vai ter um seguro do maquinário. Você vai ter um seguro
de vida do produtor rural, todos esses. E às vezes é até com recurso próprio. Se eu tenho Sim. recurso para fazer a lavoura, eu pago o seguro igual. Se dá uma intempérie, alguma coisa, você tem o seguro para cobrir o teu E o que é o problema que eu vejo muito grave nisso? Por exemplo, uma operação que eu vi semana passada, o produtor ele pegou 2 milhões no banco, 2 milhões. Desses 2 milhões, ele pagou um seguro de 18 mil do penhor, dos grãos que estavam em garantia da operação. Então isso faz muito sentido, porque para o risco do credor, que está em garantia aos semoventes, se der um incêndio, alguma praga, você tem aquele seguro para cobrir aquilo dali, que é o seguro do seguro, vamos dizer assim, né? Só que depois o banco falou assim, não, você vai me comprar mais um seguro de vida de 150 mil e mais um seguro agrícola de 48 mil. Na prática, ele pôs para o produtor comprar... Isso é venda casada. Sim, sim. Isso é crime. É gravíssimo. Mas o que é o problema? Porque na narrativa do banco não é tudo seguro, mas são seguros que são desnecessários. Quando a gente faz uma análise econômica da coisa, é aquilo assim, o que é essencial para a operação? O que aconteceu ali? Houve um desvirtuamento, pôs ele para comprar seguros que não fariam sentido, que não eram necessários, que eram caros. É um dinheiro que foi para o ralo. O custo efetivo daquela operação ficou muito maior e não serviu de nada. Serviu para quê? Para alavancar o resultado financeiro da seguradora ligada à instituição financeira, porque a margem que ela tem ali é brutal, né? A margem de lucro que ela tem. Leandro, eu falei aqui no início da nossa conversa, eu conheço bem isso. E não dá para... Isso acontece na equalização do recurso que é do seguro, mas isso acontece também em financiamento que você faz com taxa de juros que são equalizadas pelo Tesouro Nacional. Quer dizer, o produtor tem, o agente financeiro oferece recurso do Plano Safra ou então ele oferece recurso que não tem equalização. Então é 17% hoje, é a taxa Selic, mais 2%, 3%, dependendo do spread bancário. Ele dá essa opção. Não, eu te dou esse taxa de juros, mas aí você tem que comprar mais um não sei o que, mais produto e tal. Exatamente. Quer dizer, o recurso acaba, em vez de ir para o produtor, ele acaba indo para o agente financeiro e não reduz o custo de produção. Então, o que precisa efetivamente? Tem regulamentação já hoje para isso. O seguro agrícola ele tem que ser opcional. A opção tem que ser do cliente. Qualquer agente financeiro, qualquer um, não vou citar nome aqui, qualquer agente financeiro, ele não pode ter as condições de apertar você. Eu posso emprestar com taxa de juros mais barato, mas você tem que fazer tal produto comigo. Isso tem que regulamentar melhor. Existe lei já hoje. O que o produtor precisa fazer é fazer a denúncia. Hoje já tem associações, eu não quero entrar muito nisso, claro, até para não criar um ambiente aqui de quem está querendo jogar o agente financeiro contra. Claro. Não, mas tem que ter equilíbrio e tem que ser justo. Claro. Agente financeiro ganha spread, no caso do Plano Safra, que ele já tem a margem de lucro dele. E a equalização ele é justamente para reduzir o custo, reduzir o custo de produção do produtor. Isso vai lá na ponta, é para a produção acontecer. É importante a gente, porque aqui eu imagino que tem muitas pessoas urbanas que não conhecem bem. Portanto, quando nós falamos de taxa de juros equalizado pelo Tesouro Nacional ou subvenção do seguro, isso atinge uma gama de produtores de médio e pequeno porte. Claro. Não são recursos, são financiamentos, como você falou. Custeio, por exemplo, o limite por CPF é 4 milhões de reais. 4 milhões de reais é de 500 a 800 hectares que se financia. Então, nós não estamos falando aqui de quem planta 10, 15, 20, 50 mil hectares. Claro. Nós estamos falando da grande maioria que é de médio e pequeno produtor que tem por obrigação o governo estimular até para que ele não saia da atividade e não se esteja uma concentração. Já está acontecendo, mas não aconteceu uma concentração muito grande de propriedades no Brasil. Então, mas isso, Deus vai ser justo comigo de novo. Eu vou voltar para o Congresso Nacional. E essas pautas, eu vou cuidar disso. Essa questão das vendas casadas, essa questão ambiental. Eu vou sair um pouquinho da questão do seguro, mas eu vou entrar um pouco na questão ambiental. Nós vamos ter coragem de fazer alguns debates nacionais que são importantes fazer. Entre elas, mexer no Código Florestal.
Precisa se fazer. Eu vou falar por que eu tenho essa convicção. Nós temos muitos produtores que estão na Amazônia, que estão irregular, que estão com suas áreas embargadas. E essa não é justo quando esse produtor comprou a propriedade, tem fé pública, tem escritura pública, que comprou antes do marco temporal de 2008. Ele tinha direito de abrir a sua área em 35% ou 50%. Veio o Código Florestal, atropelou esse direito. Ele está lá com a escritura pública, porque muitos produtores venderam, eu vou citar exemplos de famílias, né? Vendeu 100 hectares em Lucas e foi lá em Feliz Natal e comprou 1.000 hectares, porque a família tinha já 2, 3 filhos que estavam crescendo, que estavam na atividade, então eles tinham que ampliar. Eles compraram essas áreas, fez a escritura pública, podia abrir 50 hectares. Dos 100, ele ia passar para 500 e 50% ele ia preservando. Hoje ele pode só abrir 20%. Esses outros ele perdeu. A gente precisa ter a coragem de falar sobre esse tema. A gente precisa compensar eles, ou economicamente, ou dar a eles as condições para quem abriu, para que ele possa se regularizar. Perfeito. Porque em 2008 é um marco temporal, mas a lei do Código Florestal foi aprovada em 2011. Então tem um descasamento de 3 anos aqui. Mas pior que isso, a regulamentação só aconteceu em 2014, aliás, quando eu fui ministro da Agricultura, nós que fizemos enfrentamento para regulamentar o Código Florestal. Então, esse descasamento de 7, 8 anos, ele precisa ser mexido de uma forma ou de outra. Se esse produtor abriu entre 2008 e 2011, ele precisa, nós precisamos dar a eles as condições para ele se adequar à nova realidade. Então, essa é uma pauta também, ela é espinhosa, ela é difícil de falar, tira tempo para discutir mais tecnicamente, mas é um assunto que precisa vir para a mesa e a gente precisa discutir isso. E com relação à venda casada, ao seguro agrícola, primeiro tem que botar mais recurso. E depois tem que fazer uma regulamentação clara, com rigor, inclusive, e fiscalização, para que esse dinheiro sirva para o produtor e não para o agente financeiro. Nele, para a gente poder fechar essa pauta da venda casada, né, e principalmente do seguro, eu acredito que hoje no Brasil quem mais investigou e estudou isso tem sido eu. O produtor, não adianta ele denunciar, ele não tem força para denunciar, porque se ele está operando no banco, ele fica com receio de retaliação. Sim. Que ela vem. A denúncia no Banco Central é anônima, vai chegar a informação no gerente, vai chegar nele. A CNA, ela recebe várias denúncias semanalmente. Já há todo o espectro disso. O que é necessário hoje? O produtor ele não pode lutar diretamente, então ele precisa das entidades que lutem por ele. Sim. A CNA, ela, nos últimos 2 relatórios que ela fez de recomendações para o Plano Safra, do 24, 25, 25, 26, ela colocou que dentro das 10 prioridades que tem relativas ao crédito rural, uma delas é resolver o problema da venda casada no crédito rural, porque tá grave e ela chega a transcrever ali o teor de algumas denúncias. Então, se é algo sistematizado e o impacto é tão grave, o que eu entendo que neste momento é prioridade? O primeiro ponto, porque a gente não tem nenhum estudo no Brasil que aponte qual que é o tamanho do buraco que a venda casada gera. Então, a CNA ela precisa encampar um estudo para apontar isso. Com esse estudo em mãos, ela tem condições de sentar e dialogar adequadamente com as instituições financeiras, com os órgãos fiscalizatórios, para buscar uma solução. Por quê? A gente tem um esforço governamental que já não é lá essas coisas na equalização dos juros das operações. Então, a gente tem um plano de safra de 600 bi, o qual um pouco mais de 200 teriam os juros equalizados. É muito pouco. Muito pouco. E a gente falando de um custeio de uma safra que custa 1,2, 1,3 e as taxas de juros também estão muito altas. E aí o que a gente tem? Quando o banco, como o senhor colocou, quando você tem os juros mais baratos, ele exige essa contrapartida de outros produtos, e aí ele faz com que o que seria o subsidiado de 8%, ele passa a custar 15% ou mais ao ano. O que ele fez? Ele anulou. Ele anulou aquela política agrícola do governo, que ela é tão importante que ela está constitucionalmente assegurada. O crédito rural é uma das políticas agrícolas mais importantes que tem, não só no Brasil, mas em qualquer outro país. Como o senhor colocou, na verdade, em outros países ela é até muito mais forte, né? Então, essa política que ela já está tão cambaleante, ela está tão carente de recursos, com um pouco que tem, historicamente, o que os bancos têm feito? Eles têm se apropriado dessa política, dessa equalização. E aumentado os lucros. Aumentado o seu lucro e, na mesma proporção,
aumentado o custo do produtor, porque essa questão do produtor é muito grave, é o que o senhor colocou, o preço da soja lá atrás. Eu estava revendo uma perspectiva seguinte, você pega em 2019 que estava R$90, esses R$90 hoje são o quê? Vamos considerar que esses 90 seria 120? Talvez até mais, 120. Então vamos considerar que hoje, em 2025, a soja está o mesmo preço que ela está em 2019. Que ela estava com a correção da inflação, que ela estaria o mesmo preço. O que era o custo de produção naquela época e o que é o custo de produção hoje? E no meio a tudo isso, quando a gente fala desse custo de produção alto, o insumo mais caro que o produtor está tendo hoje é o dinheiro. E é o que está sufocando e comendo toda a margem dele. Então o produtor, lamentavelmente, a gente vê o quê? Passa milhões de reais na conta dele durante o ano. Chega no final do ano, ele não tem nada. Tudo ficou ali, principalmente absorvido pelo sistema financeiro, que está absorvendo essa margem dele. E aí o senhor trouxe uma situação, nós estamos com algo muito grave nesse momento. Nós estamos com um volume de endividamento historicamente o mais relevante, porque foi se aumentando a cada ano, então a gente chegou num volume de endividamento muito grande. E o problema não é o volume, é a falta de liquidez, é a falta de capacidade dos produtores conseguirem pagar com a produção. E aí, a falta de equilíbrio entre custo e receita, né? E aí o que a gente fala? A gente está falando que a gente tem um plano safra 25-26 que está previsto 600 bi, que a gente sabe que não vai liberar 70% disso, mas vamos supor, 600 bi, 200 com recursos equalizados e 400 sem equalização. Olha o que está acontecendo, está sendo liberado 400 bi, o senhor colocou que é 17%, que algumas instituições operam. A Caixa, há 2 meses para cá, ela está operando 22%. Então, quando você pega 400 bi sendo liberado para os produtores rurais nessa safra, com esse custo que começa nominal de 17, 18, 20, 22% ao ano ou mais, e aí vem projetista, vem despesa de cartório, e aí vem a venda casada, o custo efetivo disso, conforme já apontado até pela própria CNA, passa para 30%, 35% Deixa eu te falar, Leandro, eu sei exatamente do que você está falando. E critico com muita veemência o Ministério da Agricultura nisso. E a própria CNA também. A CNA precisa buscar, nós do setor, não CNA, nós do setor, precisamos sentar efetivamente com a Frente Parlamentar da Agropecuária e criar mecanismos e chamar inclusive o TCU e denunciar isso, pegar 2, 3 casos específicos. Leandro, eu vou te falar um negócio aqui que eu não deveria falar, porque isso foi há muito tempo atrás. Eu fui chamado pela Presidência da República como ministro da Agricultura em 2014 e um banco estatal, que eu não vou falar o nome, e o vice-presidente de agronegócio foi chamado pela presidência, porque nós tivemos assim acirramento mesmo, porque veio denúncias até o Ministério da Agricultura e nós encaminhamos solução dentro, porque não dá para abrir mão. O Plano Safra, você não só tem que fazer o Plano Safra, você tem que acompanhar a execução do Plano Safra. Sim. E quando vinha a denúncia, o produtor tem que ser preservado, porque ele fica frágil mediante o agente financeiro, porque ele depende daquele dinheiro, ele está estrangulado, ele precisa pegar aquele dinheiro. Por isso, Leandro, nós fizemos um trabalho gigante lá, na questão do Plano Safra. Foi descentralizado os recursos para dar custeio para os agentes financeiros, Bradesco, Santander, todos, justamente para dar mais opção ao produtor buscar o recurso, não só em 1 ou 2 bancos. Nós tiramos, isso já gerou desgaste interno, e eu enfrentei isso, fui para cima e conseguimos. Nós descentralizamos os recursos, o recurso equalizado pelo Tesouro Nacional, hoje, ele não é só pelos agentes financeiros públicos. Ele é feito pela captação e cooperativos. Ele é captado por qualquer agente financeiro e é assim que tem que ser. E a questão das vendas casadas, se elas estão nesse patamar que você está falando, nós, enquanto liderança, a gente precisa sentar e trazer isso mais à tona. Alguém precisa ter coragem, ter voz para falar sobre isso. CNA, eu estou citando a CNA, porque é o que veio à mesa, e a federação mãe, né, da agricultura, é a entidade mãe da... Mas as entidades, as AproSoja da vida, a gente precisa sentar com o Ministério da Agricultura, buscar apoio dentro do Ministério da Agricultura,
agricultura e tem técnicos competentes para levantar isso exatamente e ver o tamanho que é e punir quem está fazendo, porque isso não pode, isso é desviar recurso público, O recurso da equalização e o recurso da subvenção para o seguro, ele é para o produtor, é para viabilizar a produção, inclusive com limite por CPF, não é para os grandes. Então precisa efetivamente, nós fizemos isso lá atrás. Lá atrás a gente fez isso, e a venda casada de 2013, pode buscar lá nos análises, de 2013 até 2017, eles diminuíram porque nós fazíamos acompanhamento. Então, um chamamento para o setor, mas principalmente para o Ministério da Agricultura, ficar mais atento, porque a taxa equalizada hoje é uma vergonha. Para buscar o recurso não tem. E as taxas de juros estão 12%, 13% mesmo equalizado pelo Tesouro Nacional. Para investimento, algumas coisas têm a 8%. Mas recurso para correção de solo não tem. Então, precisa ter coragem para enfrentar esses assuntos e buscar mais dinheiro. Né, para fazer equalização. Em vez de ser... Olha, em 2013 e 2014, nós tivemos uma equalização de quase 18 bilhões de reais. 18? 18 bilhões de reais era o Plano Safra. Deus. A equalização. Hoje é 7, 10, 11, alguma coisa assim. Eu acho que 12 ou 13. Mas é 12 ou 13 que seria o equivalente a... Hoje precisaria 50 bilhões. E vou te falar uma coisa, você acha que 50 bilhões é muito? Não é. Não. Fura o teto, fura. Mas por que não economiza em outras coisas? Isso não é gasto, isso é investimento, isso é movimentar a economia do Brasil. Tem que ter coragem. E realmente as taxas de juros para o pequeno e médio produtor acima da linha de inflação, para investimento, 3, 4% acima da linha de inflação, com a margem que está hoje, é criar bolha de endividamento, é inviabilizar, é excluir o médio produtor da atividade agrícola. Porque o grande produtor, o médio para grande, ele se organiza em cooperativa e vai pegar dólar no mercado internacional, com taxa de juros de 7%, com 7,5%, 8%. Quer dizer, ele fica desguarnecido, o médio e pequeno produtor. Então, esse assunto a gente precisa discutir, a gente tem que trazer isso de volta. Se o governo brasileiro, a sociedade brasileira quer que a agricultura continue na mão de médios e pequenos produtores, a gente tem que criar políticas estratégicas para viabilizar esse setor. Neri, um último desabafo quanto a essa questão que a gente fala da venda casada. Quando a gente fala de um plano safra que seja de 500 bi e a gente tem uma estimativa que foi feito um estudo que aproximadamente 10% disso é desviado para venda casada, nós estamos falando de 50 bi por ano. A venda casada não é um mero ilícito, é um crime contra o sistema financeiro. É o que você colocou, é dinheiro público que está sendo... É lógico que é. E o ministro Fávaro tem que ficar atento nisso, tem que pegar a Secretaria de Política Agrícola e fazer um chamamento para isso. Se isso realmente está acontecendo, é recurso público que está sendo desviado de função. Neri, nós vamos dar subsídio para que isso seja dado encaminhamento no TCU. Tem uma denúncia da APER que está sendo muito apoiada ali por vários políticos importantes que estão somando aí nesse trabalho, e faremos um estudo para apresentar, para demonstrar isso. Tem uma associação que a gente advoga que chama BDAgro, que é a Associação Brasileira de Defesa do Agronegócio, que surgiu aqui em Goiás, que ela encampou uma denúncia muito bem fundamentada que o nosso escritório representou junto ao CAD. Conseguimos demonstrar cabalmente ali que, no caso, o Banco do Brasil, como que no caso do seguro rural, que o produtor não tem opção de escolha, que sempre ele impõe que é a seguradora dele, e essa imposição não é de um gerente ou outro, como o banco alega, não, essa não é uma prática institucionalizada. Nós vimos o quê? Que o banco, enquanto instituição financeira, ele firma um contrato com a seguradora dele de exclusividade por 20 anos, e diz o que nesse contrato? Eu vou vender apenas o seu seguro aqui no meu balcão de negócio. Então ele impede que haja um poder de escolha naquilo dali. O CAD deu uma decisão recente, entendendo que mesmo após a defesa do banco, que havia fundamentos indícios para aquilo dali, pelo abuso do poder econômico, e determinou, inclusive, se já não apresentou essa semana que vem vai ter que apresentar dados. Por exemplo, banco, nos últimos 5 anos, quantos milhões de apólices você vendeu? Dessas, quantos por cento eram da sua seguradora? Quantos eram de outras? O que vai aparecer? 100% da seguradora do banco. Nossa, mas que coincidência, o banco tem, 2 milhões de clientes produtores rurais pelo Brasil, coincidentemente todo mundo só compra da seguradora dele. Leandro, eu vou dar uma sugestão, eu não estou no mandato agora e não estou também em entidades de classe representativa, mas eu atuo forte ainda no agro.
eu quero me colocar inteira à disposição, e a sugestão que eu dou para você, para vocês que estão liderando isso, para chamar atenção mesmo, para ir para o debate, porque se tiver fundamento no que você está falando, é grave, é gravíssimo. E aí o TCU, os órgãos de controle, precisam ficar atentos. Precisa ficar atento, inclusive o Poder Judiciário. Claro. E aí colocar isso na federação aqui Claro. de Goiás, na CNA, e chamar uma audiência pública junto a parlamentares que são ligados ao agronegócio para dar luz a isso, para que isso venha às claras. Realmente não pode, nós não podemos permitir que isso aconteça. E eu sou parceiro nisso. Precisar fazer o debate, se entenderem que eu posso contribuir, eu estou sempre à disposição para falar sobre isso. Perfeito, Nery. Eu acho que o primeiro passo, a gente precisa do apoio da CNA para conseguir uma audiência, pode ser uma audiência a portas fechadas, com as entidades do agro e com as principais instituições financeiras que operam. Eu sei que ao longo dos anos sempre houveram denúncias e essas entidades sempre tentaram resolver. A CNA, por exemplo... Sim, não, eu sou testemunha. A CNA foi a grande parceira. O Ministério da Justiça, a CNA foi a grande parceira. Eu estou falando da época que eu estive lá. Mas a grande parceira. Deixa eu falar para o senhor, por que ninguém nunca conseguiu resolver? Porque na hora que senta na mesa, eu tive na audiência pública há 3 semanas no Congresso Nacional, que a gente contribuiu para a realização dela. Cheguei lá, tinha um representante da FEBRABAN e do Banco Central. O representante da FEBRABAN, o que ele falou? Os bancos são contra a venda casada. Então, o que acontece? A conversa se esvazia ali. Por quê? Quando você chega na conversa com a diretoria dos bancos, eles falam o quê? Não, nós somos contra isso, isso é um ou outro, e quando acontece a gente manda embora. Mentira. E eu consigo provar e demonstrar isso de uma forma que até hoje ninguém entendeu. Ninguém dentro da CNA entendeu isso. Sabe como é que funciona, Nery? Funciona da seguinte forma. Se você chega no diretor de agronegócio de um grande banco hoje, ele vai te falar que ele é totalmente contra e que ele tem um manual de relacionamento com o cliente, um código de ética, que é contra a venda casada. Só que esse mesmo diretor, ele se reúne com os superintendentes dele e chega e fala o seguinte: quais são os municípios aqui que são os maiores produtores do agro? Sorriso, Lucas do Rio Verde, tal. Nery pede para ele te apresentar qual que é a meta de venda de produtos não bancários que essas agências têm. Essas agências que operam os maiores valores de crédito rural no Brasil, que operam os recursos que são equalizados. Na hora que eles apresentarem isso, você vai falar, não, peraí, tá aqui. E aí você pega os números e fala, me apresenta os números de que vocês vendem de produtos não bancários para os produtores rurais e para o cliente que não é produtor rural. E aí os números são... Ali aparece toda a estruturação. Leandro, na verdade, tem dificuldade. O que precisa é construir... E alguns produtores têm coragem de denunciar isso. Quem sofre isso precisa fazer a denúncia e a partir desse momento fazer. Perfeito. A venda casada já existia lá atrás, já tinha várias denúncias quando eu fui ministro, quando eu fui secretário, todas as providências à época tomamos. E tanto que caiu as vendas casadas. Isso é uma responsabilidade... Falando do Plano Safra e do Seguro Agrícola, que tem recurso público, é a responsabilidade da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Perfeito. Ela que formula e ela que faz o acompanhamento da execução do Plano Safra. Então, fazer um chamamento aqui ao nosso secretário de Política Agrícola e também ao ministro, que tome conhecimento disso aqui, tome providência. Isso aqui está errado e, inclusive, tem... se confirmado o que você está falando aí, tem desvio de recurso público. E para isso tem que ser tomado providência. Então, o caminho é esse. A execução do Plano Safra é pela Secretaria de Política Agrícola e eu acho que esse debate ele tem que se aflorar mais. Já está difícil para o agricultor pegar o recurso. As taxas de juros estão altas, é difícil gerar capacidade. O produtor precisa botar garantia real, precisa não sei... Aí vai fazer venda casada ainda, ele acaba se inviabilizando. Perfeito. Nery, para a gente poder finalizar nosso bate-papo aqui, muito inspirador conhecer essa história do senhor, todo esse trabalho que o senhor fez. Eu acho que é interessante, o senhor falou muito aqui do que o senhor tem de projeto pela frente, mas eu gostaria que o senhor frisasse novamente o que o senhor, nesse cenário tão desafiador que a gente está tendo dentro do agronegócio, o que o senhor gostaria de fazer nos próximos anos ainda, apesar de toda a contribuição que o senhor já fez até aqui, o que o senhor gostaria de fazer nos próximos anos? Primeiro é trazer o setor de volta para sentar na esfera de governo. Ter espaço, seja ele na esfera de governo estadual ou federal, para discutir a política agrícola do país.
né? E eu não tenho dúvida que eu posso e vou contribuir muito com isso, para discutir temas como nós discutimos aqui. Crédito está muito alto, está inviabilizando. O grande gargalo hoje são as altas taxas de juros e a falta de crédito para o nosso produtor. O governo tem por obrigação de fazer isso, e nós lá, se Deus abençoar, voltar para o Congresso Nacional, nós vamos liderar isso como nós lideramos tantos temas para trás. Nós precisamos consolidar leis como licenciamento ambiental, como a lei de defensiva agrícola, e nós precisamos consolidar e melhorar algumas leis, como o Código Florestal. Nós precisamos consolidar pautas como de infraestrutura, como a Ferrogrão, viabilizar, consolidar a 242, consolidar a Norte-Sul e os seus ramais, para que a gente tenha ferrovia, né, que veio aqui para Goiás, mas que precisa ir para Lucas do Rio Verde, que precisa ir até Água Boa, sim. Que a gente corte e reduza o custo. E tudo isso nós participamos de forma efetiva. A gente precisa diminuir a burocracia para fazer mais estruturação portuária. A gente precisa desburocratizar para que a gente possa realmente consolidar esse ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo industrial. Isso passa por trazer as grandes indústrias de tratores, de máquina, mais aqui para o centro-oeste, seja aqui para Goiânia, seja para Cuiabá. E isso tudo passa pela política, ela passa pelas linhas de crédito, ela passa pela questão da guerra fiscal, ela passa por vários. Olha, eu tenho muito orgulho, sabe, de falar algumas pautas que nós trabalhamos de crédito, tudo isso sim, mas pauta como a PEC 42 em 2022, ela estava na pauta do Senado Federal em fase terminativa para acabar com a Lei Candir, para criar imposto nas exportações. Olha onde que nós estamos, né? E lá nós da Frente Parlamentar, mas eu provoquei uma audiência pública, era no Senado Federal, provoquei uma audiência pública, nós levamos então o setor para dentro do Congresso Nacional e tiramos da pauta. E não só tiramos da pauta, como nós regulamentamos o FEX, para que o repasse da Lei Candir para os estados, a compensação do ICMS que se perde pela Lei Candir, fosse regulamentado em lei e fosse ser feita a compensação, o que antes era sempre por medida provisória, todo ano tinha que fazer. Então os estados iam de pires na mão. É para essas coisas que nós queremos estar lá no Congresso Nacional e que nós vamos fazer. E principalmente pacificar, ter capacidade de conversar, fortalecer as instituições do país, do ponto de vista da democracia, mas fortalecer as entidades que representam o setor, fortalecer realmente a CNA, fortalecer realmente a ProSoja, fortalecer as cooperativas que organizam o setor, para que a gente possa continuar crescendo e principalmente gerar emprego, renda e explorar mais esse ativo econômico que nós temos, que é a produção. Sim. Então é mais ou menos nessa linha, e eu fico bastante feliz de vir num debate com você aqui, me coloco sempre à disposição para que a gente possa estar sentando à mesa e discutir esses temas que são importantes para o país. Neri, sempre tem uma pergunta que eu gosto de fazer de fechamento do podcast, mas com o senhor vai ser um pouco diferente. Eu sempre gosto de perguntar como que o convidado definiria ou define o produtor rural brasileiro. No seu caso, eu gostaria que o senhor trouxesse uma definição para nós do produtor rural gaúcho. Sem nenhum demérito aos demais produtores rurais de qualquer outra origem, as histórias que a gente ouve em todos os estados são um tanto quanto diferentes. Assim. O produtor rural gaúcho, eles chegaram onde ninguém chegou, onde ninguém acreditava e transformou realidades, né? Transformou a realidade. O desenvolvimento socioeconômico desses confins do agronegócio brasileiro se confunde com a trajetória de vida desses produtores, né? Como que o senhor conseguiria definir o produtor rural gaúcho? Desbravadores, visionários e principalmente corajosos, né? Eles vão atrás do objetivo. Passa muito pelo produtor gaúcho, mas passa por outros produtores de outros estados também. Despertou um sentimento de nacionalismo e de oportunidade de vida para as pessoas. Nós estávamos exprimidos em alguns lugares, né? E a gente queria dar bem-estar para a família. Então nós fomos atrás do trabalho. Acho que é isso, desbravar, coragem e trabalho. Mão grossa do trabalho.
Maravilha. Deixa eu presentear o senhor aqui com um pequeno lembrete nosso aqui, do nosso podcast, uma lembrancinha personalizada aí. Posso abrir? Pode. É uma lembrancinha personalizada. Obrigado, o senhor, Leandro, como produtor rural, vai ter utilidade vou aí usar, também. Vou usar ele na cinta quando eu estiver lá dia a dia na roça. Lá na minha propriedade, né? Para a hora que for ver o sistema radicular da soja, eu uso isso como instrumento para ver como é que está funcionando o desenvolvimento da planta. Obrigado, tá? Muitíssimo obrigado.